Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Nessa aula nós vamos colocar em prática, né, os conceitos que nós vimos nas aulas anteriores. Então eu já estou aqui no runjs.app e eu vou aqui apagar esses comentários, tá? Na verdade eu vou apagar aqui todas essas declarações que tem aqui. E aí, nós vamos começar colocando nossos próprios comentários, tá? Como a gente viu, a gente colocando barra barra ou barra asterístico, né? Asterístico barra, a gente consegue aqui escrever qualquer coisa, tá? Então, aqui nós vamos colocar os nossos comentários. Conforme nós vimos, nós temos ali alguns tipos de variáveis, né? Variáveis globais, locais, constantes, enfim, nós vamos tentar ver aqui cada um desses tipos de forma que nós consigamos compreender na prática, né, escrevendo no código mesmo, como que a gente consegue utilizar todos aqueles tipos de dados, tá? Então, eu vou ter aqui primeiro a diferença entre variável e constante, né? Nós lembramos que nós definimos, né, agora mais recentemente, as variáveis utilizando o let, né? Então eu vou definir ele, por exemplo, o nome. E aí eu vou colocar aqui, né, o nome do João. E eu posso colocar ou não ponto e vírgula, tá? E vai da sua opção, o JavaScript ele não te obriga a colocar ponto e vírgula, mas até para você se acostumar com outras linguagens de programação é interessante, tá? E aí nós podemos usar o console log, né, para fazer o output dessa informação. Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou imprimir nome, certo? Então, dessa forma, eu estou fazendo aqui o output, né, imprimindo o que tem dentro da minha variável. Se eu mudasse o nome do João para Júlio, por exemplo, eu iria imprimir agora Júlio, né? Então, eu consigo aí fazer o input e output das minhas informações. E aí eu tenho, por exemplo, ali uma informação que ela não muda, que é o CPF do João. Posso definir ali que o CPF do João vai ser esse, por exemplo, certo? E imprimir o CPF do João. E aí o que que acontece? Qual é a principal diferença aqui entre variável e constante? É justamente aquele ponto, a constante ela não pode ser alterada. Então, se eu vier aqui tentar mudar nome, o João quis mudar de nome, agora ele quer se chamar Luiz, e tentar imprimir aqui nome, o que vai acontecer? Ele vai imprimir para mim Luiz, né? Ele imprimiu ali para mim Luiz já porque eu fiz a declaração, né? E ele imprimiu aqui no console log para mim Luiz porque eu fiz ali o output de Luiz. Agora, o que que acontece se eu tentar mudar CPF? Agora o CPF do João vai ser outro, né? A gente vai receber ali uma informação de que type erro, assignment constant variable, né? Você está tentando fazer uma atribuição de valor para uma variável que é constante, né? Então, o compilador, o interpretador do código, ele vai dizer, olha, isso está errado, isso não vai funcionar porque você definiu a sua variável como constante. Para resolver isso, eu posso fazer o que? Definir como let, já que eu quero alterar o valor, né? Eu digo que não é uma constante, é uma variável comum. Maravilha? Então aqui nós trabalhamos com variáveis do tipo texto, certo? Nome e CPF tipo texto, e vimos a diferença entre variável comum e constante. Aí a gente chega aqui em outro ponto que a gente viu também durante ali as questões de teoria, que é o que? Os tipos de variáveis, né? Então eu posso, por exemplo, ter uma variável, a gente viu ali variáveis do tipo texto, né? Nome, CPF, mas eu posso ter outras informações, tá? Posso ter aqui let e eu posso ter aqui, por exemplo, cidade, né? Cidade aí, por exemplo, Uberlândia, certo? Uberlândia. Eu posso definir aí o nome de uma cidade, e ele vai setar aqui para mim o tipo da variável como string. Aí você me pergunta, beleza, só que o JavaScript não tem que preocupar tanto com valor de variável, né, com tipo de variável.
porque é uma variável do tipo. No JavaScript ele não se importa muito com o tipo da variável, só que aí que tem uma questão, a gente consegue sim ver o tipo da variável no JavaScript, utilizando o type of, tá? Com o type of eu passo ali a minha variável e ele vai retornar para mim qual é o tipo dessa variável. Então você vê aqui que eu defini ela como string. Agora, se eu pegar aqui cidade e definir, sei lá, 123, opa, já tinha sido declarado, né? Eu vou ter aqui um problema, né? Opa, faltou colocar aqui o igual. Eu vou ter aqui uma questão que agora a minha variável cidade ela é do tipo numérico. Então, existe sim, por detrás dos panos, a questão do tipo da variável, tá? Então, é um ponto sim a gente se atentar, ok? Então, a gente viu aí uma variável do tipo texto, né? Agora, uma variável que realmente seria numérico, né? Seria, por exemplo, quantidade de habitantes, né? A gente não viu ainda, mas a gente pode ver agora, a questão de nomes que eu posso dar para as variáveis, tá? Aqui a gente vai conseguir ver na prática essa questão. Vou colocar aqui, por exemplo, que Uberlândia tem 800.000 habitantes, tá? E aí eu posso ver aqui o tipo dessa variável, né? Quantidade de habitantes e opa, quantidade de habitantes. E a gente vai ter ali, ó, tipo um numérico, tipo number, certo? Então, pessoal, é sim importante a gente se atentar a essa questão, inclusive porque em outras linguagens de programação, lembrando, a lógica de programação ela se aplica a qualquer linguagem. Em outras linguagens de programação isso vai ser muito essencial, inclusive no TypeScript, que é a versão do JavaScript tipado, né, mais tipado. Então, é interessante a gente se atentar a esses pontos. Aí a gente tem tipos strings, tipos numéricos, né? A gente tem, como a gente viu lá, a questão do tipo lógico, tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, tipo booleano, né? Que são as nossas variáveis lógicas, que é, por exemplo, se essa cidade aqui ela é uma cidade ou não, não sei, embora pensar aqui numa variável que a gente pode criar para a cidade, a gente pode dizer se é dia ou noite, né? Então eu posso criar aqui let dia, né? E eu posso dizer aqui que é true, tá? E aí, quando eu for verificar o tipo dessa minha variável, deixa eu só tirar aqui esse espaço para ficar mais fácil de visualizar. Quando eu for ver aqui o tipo dessa variável, vai aparecer ali o booleano, tá? E a gente consegue fazer operações com esse tipo de variável. A gente vai ver nas próximas aulas ali com os operadores que a gente consegue concatenar strings, juntar dois strings, né? Fazer operações matemáticas com números, verificar ali uma questão chamada tabela verdade, que a gente vai ver se uma certa condição vai retornar true ou falso, tá? Então, é importante a gente entender os tipos porque dentro da lógica de programação, a gente vai utilizar esses tipos em vários cenários, tá bom? Então, dentro ainda ali dos nossos tipos de variáveis, a gente tem string, numérico, booleano, a gente tem também a questão dos arrays, tá? Então, eu posso ter ali uma série de cidades, né? Eu posso ter ali e assim o array a gente define como? A gente vai colocar ali colchetes, tá? E aí a gente vai colocar aqui os nossos valores. A gente pode ter um array de strings, né? A gente vai ter aqui várias cidades. Então eu posso ter aí São Paulo. A gente pode ter aqui Belo Horizonte. A gente pode ter aqui também a cidade de Rio de Janeiro, tá? E aí a gente vai ver o tipo de cidades, ele vai dizer para a gente que é um objeto, tá? É um objeto por quê? Porque nesse caso aqui a gente está trabalhando ele com sem a declaração explícita, tá? De que é um array. Mas eu consigo fazer, por exemplo, aqui um cidades.pop, por exemplo, um
E aí eu vou ter o quê? Deixa eu só fazer essa operação aqui, só para vocês entenderem a diferença entre objeto e array, tá? Eu vou ter aqui, por exemplo, cidades, não typeof, eu vou ter cidades normal, tá? E aí eu vou ter, olha só, aqui eu estou fazendo o pop de Rio de Janeiro do meu array e agora eu tenho um array com apenas duas cidades dentro. E esse processo de pop ele é uma função que é inerente de arrays, tá? Então, apesar dele ser um array, ele é também um objeto, tá? Então, eu posso, por exemplo, criar agora sim um objeto, e aí eu vou mostrar aqui para vocês como a gente faz isso. Eu posso ter aqui um objeto, certo? E nesse meu objeto eu vou ter, por exemplo, ali dados, tá? O objeto eu vou definir ele com chaves, e aí eu posso colocar ali, por exemplo, um 2 3 4 5 6 tá? E quando eu for ver o tipo de dados, eu vou ter o que? Opa, deixa eu só ver aqui uma questão. Uma questão aqui que deu de erro em objetos, em dados, na verdade. Ah, sim. Como eu estou colocando aqui cidades vazio, ó, só para me imprimir mesmo, para mim ok. Só que você percebe que ele já dá um erro aqui porque ele imagina que eu vou fazer alguma operação com isso. Então eu vou apagar a cidade daqui, vou voltar aqui para dados e eu continuo com o meu erro, Unexpected Token a 21 e 18. Tá, ele não está entendendo o que é esse token aqui. Ah, perfeito. Certo? O que acontece com o objeto, e eu estou confundindo já o objeto com array, tá? É que ele sempre vai ter uma chave em um valor. Então eu vou ter que colocar aqui, por exemplo, V1, tá? V1, e aqui eu vou ter que colocar V2, tá? E aí sim eu vou ter um objeto com duas informações. Igual eu tinha colocado lá naquele nosso exemplo aqui, pai, né? O nome do pai do João e mãe, o nome do João, o nome da mãe do João, tá? E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, dados. E aí eu estou imprimindo aqui, ó, aqui eu fiz pop, né? Eu vou apagar isso daqui e eu vou tentar vir aqui com dados.pop, certo? E aí eu vou ter o que? Pop is not a function. Por quê? Porque dados não é um array. Então ele não consegue utilizar as operações que o array nos possibilita utilizar, tá? Então a gente consegue fazer pop com cidades porque ela é um array, mas ela também é um objeto, mas a gente não consegue utilizar pop com dados porque diferente de cidades ele é apenas um objeto, mas não é um array, tá? E assim existem várias outras operações, tá? Esses objetos eles são um pouco mais complexos, esses tipos de operadores eles são um pouco mais complexos, só que a gente vai ver ele em aulas mais dedicadas no decorrer do curso, tá? Aí a gente viu, além das variáveis comuns, das constantes, a gente viu também variáveis globais e locais, certo? Então a gente tem variáveis globais que são definidas como. Aí a gente vai ter a questão das funções, tá? E é interessante que eu mostre aqui, apesar de não ter apresentado no slide, porque ela é realmente um tipo, tá? Que a gente consegue definir. Então eu vou ter aqui uma função que ela vai ser responsável por printar, tá? Vou colocar aqui vai ser responsável por printar e ela vai receber ali uma arrow function. Ela poderia receber inclusive só uma function, tá? Mas bora trabalhar com o que há de mais moderno, que é arrow function, tá? Então ela vai receber ali uma arrow function e eu vou fazer o que? Eu vou printar, então vou botar aqui um console.log e vou printar qualquer valor que eu mandar para cá. No caso, vou mandar aqui ver, vou chamar só de ver, tá? E vou fazer console log de ver. E aí eu posso chamar essa função,
passando um valor para ela e ela vai tratar essa minha função de alguma forma. Tá? A gente vai ver mais para frente de forma mais detalhada também functions, mas aqui é interessante que a gente veja que ela também é um dos tipos que a gente consegue usar, tá? E aí quando eu chamo o typeof, que é para eu verificar a questão do tipo dessa minha variável, a gente vê que ela é uma function, né? Então ela também é um dos tipos aí, um tipo mais complexo, sim. Tipos mais primitivos é o que é string, número, boolean, mas é um dos tipos mais complexos que a gente utiliza muito, tá? A gente utiliza muito aí dentro da lógica de programação. Quando a gente for ver orientação, programação orientada a objeto, a gente vai ver que a gente consegue criar classes, criar outros tipos mais complexos, mas por enquanto esses tipos primitivos eles são suficientes para a gente entender lógica de programação, tá bom? E aí vem a questão das variáveis globais e locais, tá? Como que a gente vai ver isso? A gente vai ter aqui variáveis globais e locais, e a gente consegue ver isso com a nossa function, tá? Por quê? Porque a gente vai chamar aqui printar, e aí deixa eu apagar aqui o typeof, a gente vai chamar aqui printar e a gente vai fazer o quê? A gente vai passar um valor olá mundo, por exemplo, tá? A gente vai passar ali o Olá Mundo e ele fez o que ele printou para mim, console.log Olá Mundo. Só que aí vem uma questão interessante. Eu posso definir o valor, eu posso pedir para ele printar um valor de uma variável global, tá? E aí eu vou ter aqui uma variável global, por exemplo, chamar de V2, tá? E aí a gente vai definir ali, por exemplo, olá, outro mundo, por exemplo. Só um teste mesmo. E aí a gente pode pedir para ele printar aqui, por exemplo, V2. Ele vai printar para a gente olá, outro mundo. Mas aí tem uma questão. Aqui eu estou com os nomes bem separados, né? V, V2, mas eu posso definir muito bem como V também, tá? E aí ele vai dar conflito? Ele não vai dar conflito por uma questão de variável global e local, que é justamente o que? V, como está fora do escopo da função printar, é uma variável global. Agora, V, aqui que está dentro do escopo da função printar, é uma variável local, tá? Então, a gente vai conseguir fazer essa distinção aqui, tá? Eu poderia, deixa eu ver se aqui funciona o this. Não, this não funciona. Só funciona em outra linguagem. Mas eu poderia, de alguma forma, conseguir o valor da minha variável global. Como? Se eu passar ela aqui para dentro. Então, eu posso passar aqui para dentro de printar o valor da uma variável global, que vai ser vista lá fora. Então, se eu tiver dentro de um escopo mais privado, uma variável com o mesmo nome de um escopo mais aberto, ele vai priorizar a minha variável mais interna, né? No escopo mais privado, porque ela está mais facilmente acessível. E se eu for usar ela só dentro dessa função, não tem por que eu declarar ela aqui fora. E aí eu vou estar declarando uma variável fora que poderia estar apenas dentro de um escopo mais interno. Dessa forma eu estou fazendo que eu estou desperdiçando memória. Estou ali fazendo com que essa variável ela esteja disponível no código todo, sendo que eu não preciso disso. Tá bom? Então, pessoal, com isso a gente conseguiu ver aí na prática, tá? De uma forma um pouco rápida, mas aí eu peço que vocês executem esses códigos localmente, tá? Aí no console de vocês, que pode ser no console do navegador, em algum site, por exemplo, o Run.js, e testem esses tipos, façam aqui alguns experimentos, tá? Quem quiser já fazer aí alguma operação aritmética, fazer aqui uma soma, fazer uma concatenação, fica à vontade, mas a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá bom? Por enquanto é isso, pessoal. Vejo vocês nas próximas aulas. Até mais.